Boa noite a todos os nossos irmãos tarefeiros espíritas da cidade de Japeri, todos os nossos irmãos legionários da Seara Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais essa quarta-feira reunidos. Iniciamos o nosso estudo particularmente agradecendo aos dirigentes da instituição pela oportunidade que nos é ofertada de podermos nos reunir no entorno da mensagem espírita, no entorno da mensagem dos evangelhos. Agradecemos também aos amigos espirituais, naturalmente, que nos auxiliam, que abençoam nossos lares, que nos auxiliam inspirando-nos, clareando nossos pensamentos. Agradecemos a Jesus, que nos concedeu a vida, a oportunidade da reencarnação. Agradecemos por estarmos nesse educandário divino sob sua tutela, que nos garante encontrarmos tudo aquilo do qual nós necessitamos aqui. Estamos exatamente onde deveríamos estar. E aqui nós encontramos tudo o que nós necessitamos para o nosso burilamento, para o nosso progresso. Nós aqui muitas vezes acabamos desperdiçando a grande benesse da chamada vida eterna. Nós desperdiçamos, perdemos tempo ainda, mas sabemos que tudo isso é um processo necessário e haverá dia em que nós caminharemos no rumo da felicidade, vencendo as nossas dificuldades, nossas mazelas, nossas más inclinações morais. É a proposta espírita para todos nós, a nossa reforma íntima e a caridade. É a proposta da mensagem espírita para todos nós, invariavelmente. Meus irmãos, eu gostaria, como nós sempre o fizemos, de iniciar o nosso estudo relembrando Jesus, aquele que é a luz do mundo. Num determinado momento, acho que no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, logo nos primeiros versículos desse capítulo, nós vamos encontrar Jesus dizendo algo mais ou menos assim: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E Jesus afirmava aos seus discípulos que ele iria na frente e arrumaria e aguardaria-nos lá, aguardaria seus discípulos, que também iriam para essas moradas. No Evangelho Espírita está assim: há muitas moradas na casa do Pai. Entretanto, a frase no Evangelho de João é: na casa do Pai há muitas moradas. Mas nós nos perguntamos: que moradas são essas? Que muitas moradas são essas? Que moradas são essas capazes de nos abrigar a todos? Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós abrimos para compreender melhor as mensagens de Jesus, à luz da doutrina espírita, os espíritos vão nos afirmar que aquilo representa um universo, onde existem verdadeiramente diversas escolas, diversos educandários, diversos mundos habitados. E esses mundos, eles exatamente funcionam como educandários para as almas, para os espíritos, que vão progredindo, que vão se alistando, vão se filiando a esses educandários para o nosso progresso, nós mesmos. Nós não somos daqui, nós viemos para cá em determinado momento, recebido todos nós por Jesus. Então existem muitas moradas espalhadas pelo universo, muito além da nossa compreensão, tendo em vista que a distância em que nós nos encontramos nos dá a sensação do vazio, mas a verdade é que existem muitas moradas, existem muitos seres, muitos espíritos, irmãos. Nós, pela divindade, somos todos irmanados, frutos do mesmo Criador. São essas as moradas, as diversas moradas ao qual Jesus se referia. Mas ainda no Evangelho do segundo Espiritismo, essas moradas das quais Jesus se referia, elas também podem representar o estado do espírito, o estado mais venturoso, o estado mais desgraçado do espírito na erraticidade. A erraticidade é exatamente um momento, não apenas um local, mas um momento entre uma encarnação e outra. E nós sabemos que muitos espíritos se encontram em moradas no mundo espiritual, mais felizes ou menos felizes. Então,
Também, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, essas moradas dos quais Jesus se referia, elas também podem representar um estado do espírito ou onde ele se encontra, de acordo com o seu estado mais venturoso ou menos venturoso, ele vai se afinizar magneticamente por determinados locais, por determinados ambientes que existem no mundo espiritual. Nós sabemos, através principalmente de André Luiz, na obra Nosso Lar, que não foi a primeira, mas foi a obra que mais se aprofundou nessa temática, nós sabemos, André Luiz nos relata, André Luiz, que é um pseudônimo de um médico carioca que teria vivido logo no início do século XX, ele vai nos relatar então o que seria um umbral onde ele se encontrou após o seu desencarne e vai nos falar também das colônias espirituais, em particular de uma colônia espiritual que para onde ele foi resgatado. Tão logo ele conseguiu se desvencilhar de alguns de seus pensamentos mais egóicos, ele consegue então ser resgatado para essa região no mundo espiritual. Então nós sabemos que magneticamente cada um de nós seremos conduzidos para um determinado local no mundo espiritual de acordo exatamente com a energia que nós emanamos, porque não existe de nós nos tornarmos santos após o desencarne. Nós, ao desencarnarmos, nós nos deparamos conosco, nós não somos os mesmos, porque o desencarne é basicamente um deixar uma roupa velha para trás, para que no futuro a gente possa vestir outra roupa limpa e recomeçarmos através do fenômeno das reencarnações. Então, na erraticidade, que é exatamente o período e o local entre uma reencarnação e outra, é natural que os espíritos se agrupem de acordo com as suas afinidades. Por isso nós falamos afinidades magnéticas, porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, espiritualmente nos atrai. Então nós temos as moradas venturosas, as chamadas colônias espirituais, mas nós também temos ambientes de muitas desventuras, nos chamados umbrais. Uma curiosidade é que muitas das moradas venturosas, como Nosso Lar, por exemplo, citado no livro que nós estamos nos referindo, Nosso Lar fica numa região umbralina. Nós vamos dividir o umbral em 4 estágios. Nosso Lar seria uma colônia espiritual que estaria no 3º estágio, mas é também uma religião umbralina. Mas, Guilherme, o que seria exatamente uma colônia espiritual? Que regiões são essas? Que locais ou que cidades são essas? Porque, na verdade, algumas colônias espirituais são tão grandes, como Nosso Lar, por exemplo, que na ocasião em que o livro foi escrito, André Luiz afirmava ter lá cerca de 1 milhão de habitantes. O que são essas colônias espirituais? Como elas surgem? Quem as constrói? E essa palavra é exatamente a palavra que nós devemos usar: construção. Nós sabemos que o nosso pensamento, ele é verdadeiramente uma usina geradora, uma usina construtora, uma usina criadora. Então, da mesma forma que os umbrais, as regiões mais profundas, mais sombrias, de mágoa, de dor, de ódio, de rancor, nós encontramos aquelas paisagens perturbadoras, como estão citadas nos livros, são construções mentais nossas, porque através da expansão dos nossos pensamentos, a energia que nós emanamos, elas acabam se materializando na construção daquelas paisagens horríveis, que nós chamamos de umbrais, paisagens verdadeiramente infernais, embora céu e inferno não existam da forma como nós na forma como nós aprendemos na nossa infância ou nos diversos mitos das diversas fontes teológicas que existem, nós sabemos que céu e inferno não existem, mas paisagens verdadeiramente infernais são construções nossas nessas regiões, e são regiões de muita dor e muito sofrimento, mas o contrário também existe. Existem espíritos superiores que são capazes de construir paisagens maravilhosas, são capazes de construir ambientes fraternos. Por exemplo, a colônia espiritual Nosso Lar
citada no livro, ela teria sido construída pelo século XVI, por um jesuíta em especial chamado de Fabiano de Cristo. Ele, que era um servidor devotado de Jesus enquanto encarnado, ao desencarnar ele percebia que existia necessidade na cidade do Rio de Janeiro da construção de um local onde ele pudesse albergar os espíritos resgatados, onde os espíritos consoladores tivessem oportunidade de abrigo, local de trabalho. Então ele começou, através do seu pensamento, do seu psiquismo, ele começou a condensar aquilo que era necessário para construir a colônia espiritual Nosso Lar. Hoje ela é muito extensa, nós sabemos que ela vai da cidade do Rio de Janeiro até a cidade de Campos. Se na época em que a obra foi escrita, tinham cerca de 1 milhão de habitantes, nós não temos certeza, mas sabemos que deve ser uma quantidade talvez superior. Nós não temos exatamente mais muitas informações acerca dessa colônia espiritual, mas como eu estava dizendo, ela está verdadeiramente citada ainda em regiões umbralinas, quando nós pegamos o livro Os Mensageiros, que foi o segundo livro, o primeiro livro após Nosso Lar. Nós vamos encontrar ali uma referência, inclusive, a defesas. Existe uma necessidade de que exista uma defesa, porque a colônia espiritual, tentam invadi-la aqueles espíritos perturbadores, indignados, aqueles espíritos que se consideram injustiçados, espíritos que odeiam as mensagens cristãs, espíritos que verdadeiramente se sentem de alguma forma injustiçados e se recusam verdadeiramente a olharem-se para dentro, reconhecendo suas dificuldades, que odeiam os trabalhadores da seara do Cristo, e infelizmente existem entre nós encarnados, naturalmente que desencarnados também há muitos. Eles tentam invadir a colônia espiritual, que existe toda uma muralha, toda uma bateria de defesa para que a colônia espiritual não tenha suas atividades perturbadas. Isso mostra exatamente que ela ainda se encontra em regiões umbralinas, mas na colônia espiritual, então, espíritos recém-desencarnados que conseguem ser resgatados são levados para essa região, onde lá eles são esclarecidos sobre sua condição. É como se fosse uma quarentena. Eles vão se encontrar lá como se estivessem numa quarentena, onde eles se recuperam, onde eles têm a oportunidade de esclarecerem-se, porque nós também aprendemos no mundo espiritual, naturalmente, onde eles se preparam para uma nova reencarnação, onde eles se regozijam ao encontrar aqueles com quem eles se afinizavam, onde eles podem algumas vezes descer à terra para que eles possam visitar seus parentes. Outras vezes descem com a tarefa de auxiliar outros irmãos que ficaram para trás. Mas as colônias espirituais também são as moradas do Pai, e existem muitas delas. Quando nós pegamos a literatura espírita, em diversos autores espirituais são citadas pelo menos uma dúzia delas. Então as colônias espirituais são construções dos espíritos superiores, e conseguem adentrar os seus portões, ou são levados para essas colônias, espíritos que se afinizam de alguma forma magneticamente, que conseguem elevarem-se. Nós lembramos da figura de André Luiz, em que ele, após ter passado 12 anos em condição de sofrimento nas regiões umbralinas, ele por alguns instantes consegue mudar seu padrão vibratório, lembrando de uma oração que sua mãe lhe ensinava na infância. E nesse momento, então, de saudade, alegria e louvor, ele consegue se desvencilhar daquelas energias mais densas, mais pesadas, que o mantinham verdadeiramente aprisionado por ele mesmo, naturalmente, nessas regiões de muita dor e muito sofrimento. Imediatamente, quando ele abre os olhos, os amigos espirituais já estavam ali, aguardavam a oportunidade desse momento e o resgatam em macas para a colônia espiritual. Nós vamos encontrar na literatura espírita um caso muito curioso de um acidente em que haviam desencarnado muitas pessoas. E os espíritos superiores foram ao socorro dessas pessoas e levaram para uma determinada colônia espiritual. Conforme essas pessoas foram despertando no mundo espiritual após o acidente e foram se encontrando nesse hospital, nesse local
de resgate desses espíritos, muitos foram se desfazendo e saindo dali e não existia nada que pudesse impedi-los, exatamente porque eles não se afinizavam com aquele ambiente. Eles naturalmente se transportaram para os ambientes para onde eles se afinizavam magneticamente. Porque nas coisas do mundo espiritual são muito justas. São muito justas. Nós estaremos sempre onde nós vibramos de acordo. Nós não temos como burlar essa lei. Nós não temos como enganar isso. Então, se nós já encontrarmos condições mentais de sermos resgatados em colônias espirituais, agradeçamos naturalmente, senão vai ser muito difícil que nós sejamos transportados para esses locais e permaneçamos nesses locais, porque é necessário que exista, então, um magnetismo. E algumas pessoas vão estar se perguntando, como assim, Guilherme? As construções mentais, como é que nós construímos esses ambientes, essas paisagens? Eu lembro de uma obra espírita, uma das que eu mais gostei, muito impactante, um livro chamado Voltei. Nesse livro ele conta a saga do nosso irmão Jacó, que soubemos um pouco depois que o Chico psicografou essa obra, nós soubemos um pouco depois que se tratava de Frederico Figner. Ele teria sido um importante orador espírita, inclusive trabalhador da própria Federação Espírita Brasileira. Mas ele, embora conhecesse a mensagem espírita, ele tinha muita dificuldade de vivê-la na sua particularidade, na sua vida pessoal, e nós não temos como enganar no mundo espiritual quem nós verdadeiramente somos. E recomendo essa leitura espírita para todos os irmãos espíritas que ainda não a fizeram. Ele vai ter muita dificuldade no momento do seu desencarne. O próprio espírito Bezerra de Menezes vai ao seu encontro, auxiliando no momento do seu desencarne, exatamente porque ele tinha muita dificuldade de se desprender do corpo físico, tendo em vista que ele era, embora espírita, uma pessoa muito materialista. E uma das coisas que ele havia cultivado enquanto encarnado era o tabagismo. Ele foi um tabagista, embora participasse ele das reuniões com diversos espíritos sublimes, superiores, fosse um importante orador espírita, dirigente, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, ele esquecia muitas vezes de policiar suas atitudes, seus pensamentos. E durante muito tempo ele cultivou o hábito do tabagismo. E ele então que se encontrava desencarnado, ele se encontrava com todas as dificuldades que todos nós enfrentamos, principalmente nós que cultivamos determinados vícios. Ele se encontrava lá, ao lado de diversos espíritos superiores, iluminados, espíritos de escola, esses espíritos que vieram ao seu socorro, com quem ele se relacionou inúmeras vezes nas reuniões da Federação Espírita Brasileira. Algo que o incomodava muito é que para onde ele olhasse, ele olhava para esses espíritos, todos eles possuíam muita quantidade de luz, eram todos envoltos numa aura luminosa, e ele se olhava e não via a mesma luz, e aquilo lhe deixava tão constrangido, e vez por outra, quando ele se via em diálogo com esses espíritos, ele olhava para as suas mãos e materializava um cigarro, e ele imediatamente sacudia a mão, querendo se livrar daquilo, e daqui a pouco o cigarro reaparecia na sua mão. Quem construía aquilo era o seu inconsciente, exatamente pelo hábito que ele havia cultivado, exatamente pelos valores que ele atribuía àquilo. Ele, através das suas construções mentais, ele construía aquelas imagens terríveis que iriam lhe perturbar tanto. Então ele estava na presença dos espíritos mais iluminados, ele estava exatamente na presença daqueles espíritos mais adiantados, nessa presença em que todos nós nos preocuparíamos muito, muito, muito em termos uma boa apresentação, em mais escutarmos do que falarmos. E de repente ele se via naquela situação constrangedora de ter um cigarro aceso, um cigarro fumegante em suas mãos, mesmo que no mundo espiritual ele não encontrasse uma loja que vendesse cigarro, porque isso não existe. Ele construía mentalmente aquilo que estava sempre lhe constrangendo, sem contar aqueles espíritos
aqueles espíritos que ele havia auxiliado na doutrinação aqui enquanto ele se encontrava encarnado, todos eles ele encontrava novamente no mundo espiritual lhe cobrando por que ele não havia feito tudo aquilo que ele pregava, tudo aquilo que ele ensinava. Então, meus irmãos, todos nós, invariavelmente, quando nós desencarnarmos, todos nós iremos para alguma morada. E só depende de nós para que morada nós iremos. Só depende de nós. Que nós comecemos a educar nossos pensamentos e nossos sentimentos agora. Principalmente nesse momento em que nós sabemos o quanto nossos pensamentos são capazes de construir coisas impressionantes. Eles expõem verdadeiramente aquilo que nós somos. E o nosso corpo perispiritual, ele registra nossos verdadeiros interesses, nossas vontades, nossos sentimentos. Segundo os espíritos superiores, o nosso corpo perispiritual, ele registra tudo aquilo que nós emanamos mentalmente, de forma que nós não temos como mentir. Quando nós chegamos no mundo espiritual, o nosso perispírito, ele revela verdadeiramente quem nós somos. Então cultivemos aquilo que existe de melhor em nós e no mundo. Vamos cultivar os melhores sentimentos, os melhores pensamentos. Vamos vencermos-nos nas nossas más inclinações, nas nossas atitudes mais egóicas. Vamos aproveitar que estamos chegando às festas de final do ano, para que nós possamos fazer nossas reflexões e, quem sabe, nossas propostas para o ano que vai surgir, porque os anos reiniciam, como se fossem novas oportunidades semelhantes às nossas reencarnações. Nós reencarnamos exatamente para termos novas oportunidades. Muitas vezes, nós é que desperdiçamos uma reencarnação, mas a proposta de reencarnarmos é que nós tenhamos novos recomeços, novas oportunidades de vencermos-nos. Mas nós podemos, em escala menor, interpretar os nossos anos aqui na Terra da mesma forma. São sempre novas oportunidades, são sempre novos recomeços. Hajamos, porque como nós já falamos em outra oportunidade, a nossa reforma íntima, ela não pode ser passiva. É necessário que nós corramos atrás, como diz no ditado popular, façamos a nossa parte, vamos nos movimentar. E eu tenho certeza que, num determinado momento, todos nós nos reencontraremos venturosamente no mundo espiritual, na erraticidade. Nós estaremos exatamente onde nós merecermos. E Deus queira que nós tenhamos condições de sermos resgatados, de estarmos nesses educandários. Quem sabe? Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.